Esse é o momento do nosso programa, é o momento do nosso papo. É o Papo Sintonia de hoje, abrindo essa série de entrevistas com o tema tecnologia, inovação, é o nosso futuro. 2024, o que promete? E um assunto que com certeza já está na pauta do dia e vai ficar ainda nesse ano também, é a inteligência artificial. Eu estou aqui hoje para falar sobre esse assunto, inteligência artificial e impactos social, profissional, nesse novo mundo. Gabriela de Paula, ela que é jornalista, editora do EIO, desenvolveu em paralelo a carreira em comunicação institucional e comportamental e corporativa, com trabalho em redação em 15 anos de dedicação na área de inovação. É o assunto do momento. E, claro, um reencontro aqui dessa minha colega. Fomos colegas e tem tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Exato. E é o momento também da gente se reencontrar para falar desse assunto que está na pauta do dia. Começo fazendo o balanço. 2023 trouxe de forma mais, digamos, prática o tema da inteligência artificial. O que ele entregou para o ano de 2024? Pois é, Patrícia, primeiro deixa eu dar um bom dia aqui para os ouvintes, né? Primeiro dia útil de 2024, a gente já começa falando de um tema que gera medo em um monte de gente e curiosidade em todo mundo, né? Quem não tem medo, pelo menos curiosidade tem. Como é que isso vai encaixar na minha vida? Pois é, 2023 parece que foi o ano do grande, para usar a palavra da moda, grande hype, né? Assim, foi a moda, todo mundo falando de inteligência artificial, apesar de não ser uma coisa tão nova assim. Sim. Porque para dentro de laboratório, para dentro de pesquisa, para quem trabalhava com a área de tecnologia mais pesada, isso já era muito usado. A gente era impactado pela inteligência artificial sem saber. Muitas pessoas não se davam conta disso. Quando você está no smartphone, todos esses tipos de programa, a própria indústria utilizava isso já de maneira pesada. Mas o que a gente teve de diferente em 2023 que foi muito marcante? Quando o ChatGPT-3 abre para público, da maneira como eles abriram, como a OpenAI, que é a dona do programa, né? Faz com que qualquer pessoa, de graça, possa usar uma versão daquilo ali para testar, para brincar, para experimentar, se tornou uma coisa muito popular. Todo mundo, deixa eu ver o que é isso aqui. Já tinha o Midjourney criando imagens, mas assim, era dentro de uma ferramenta muito mais difícil de acessar, exigia que você instalasse um tipo de aplicativo, um tipo de chat mais específico e tal. Mas ali não, você abre, pega a sua conta do Google, joga lá, e começa a conversar com uma máquina que parece que está conversando com uma pessoa, muitas vezes. Então, isso gerou muito medo nas pessoas. E aí, eu vou perder meu emprego? Eu vou deixar de ser relevante? Porque é uma disputa sobre relevância o tempo inteiro, né? A gente está aqui, por exemplo, nosso ouvinte que está aqui com a gente, está vendo a gente pelo YouTube, ou está vendo a gente, ouvindo a gente agora no carro, no rádio. Sim. Ele está ouvindo a gente, em vez de estar fazendo um zilhão de outras possibilidades. Tudo é sobre escolha. Então, a gente está o tempo inteiro disputando relevância na vida das pessoas. Quem já não foi convidado para 2, 3 festas diferentes, teve que escolher qual era que ia? Toda hora a gente faz escolha da hora que acorda até a hora que dorme, gente. Pois é. Todo o tempo todo. É dizer não, né? A escolha a gente fica dizendo não para tudo o tempo inteiro. Então, quando a gente chega a uma coisa como essa, a gente pensa, bom, e aí, será que meu chefe vai escolher contratar o ChatGPT e vai me descontratar? Eu vou deixar de ser importante? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para quem está ouvindo para a gente é o seguinte, assim como quando chegou o computador, quando chegou a máquina a vapor, quando chegou qualquer outra grande tecnologia, sim, algumas pessoas vão perder relevância. E aí, o que você tem que fazer? É mais importante que você seja a pessoa que entende da tecnologia que está sendo utilizada, mesmo que de uma maneira mais básica, e você possa manter a sua relevância diante desse novo cenário, porque não é a tecnologia que vai substituir você. Provavelmente será alguém que entende da tecnologia melhor que você. Então, primeiro, está na sua mão fazer essa transição. Não quer dizer que, por exemplo, vamos pegar uma profissão aqui. Quem conhece alguém que seja ascensorista hoje, lá no elevador? Eu até tenho que traduzir, porque se tiver alguém mais jovem ouvindo a gente, não sabe nem o que é ascensorista. Exatamente. Né? Acho que o Marquinhos já deve ter pego aí, não sei nem cara de jovem, mas você lembra aí do ascensorista? Pois é. Pois é. Mas você já viu alguém sendo ascensorista no dia de hoje? É muito difícil. Eu acho que não, no momento não é, não. Talvez raro. No hospital, num lugar de alta segurança, sim, de repente. Mas não por causa... Todo mundo, praticamente, hoje entra no elevador e aperta seu próprio botão. Mas lembra que lá antigamente, eu fui esses dias aqui pertinho, na Graça, no MAC, no Museu de Arte Contemporânea, e eles têm ainda aquele elevador, lembra de grade? Aquele, ó, esse não é do nosso tempo não, viu, gente? Esse é antes. Mas não, aquele elevador ali, antigamente mesmo, ele tinha uma espécie de manivela, e você subia e descia, você tinha um controle que fazia subir, você parava ele na mão, e abria a porta, desenrolava e enrolava a porta. Então, você tinha alguém para operar aquilo por uma questão de segurança. Hoje não é mais assim. Você entrou no elevador, apertou o botão, isso quando não aperta antes para escolher o seu andar,
e ele vai parar certinho no andar que você quer. Então, o que tem ali? Uma máquina automatizada, com algum nível de, com perdão aqui vocês vão entender o que eu vou dizer, uma inteligência artificial lá primordial, claro que não é uma inteligência artificial, vocês estão entendendo, estou usando aqui metaforicamente, que substituiu uma pessoa que trabalhava dentro daquele elevador. Isso é ruim? Tecnicamente é um avanço, né, gente? Vamos parar, vai ficar estagnado no que já tem? Não. Agora, quem trabalhava com isso ficou de fora ou vai se readaptar, ou algo tem que acontecer. Não é ruim, inovação não é ruim. E aí eu vou te fazer uma pergunta filosófica, bem filosófica, Patrícia. Agora eu vou devolver a pergunta, que você sabe, né? 2 jornalistas conversando, aí a gente vai devolvendo as perguntas. Imagine o seguinte, imagine o que era a vida de alguém que estava todos os dias dentro de uma cabine de elevador, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Era uma vida boa? Não, laboralmente. Né? Era uma vida de tarefas repetitivas. O ser humano, todo ser humano, é criativo, é brilhante, tem tanto para contribuir. E aqui até a gente pode até ir para o lado meio espiritual mesmo da coisa, sabe? A gente tem para contribuir como integração entre pessoas, como troca, de vida. Pois é. Como cuidado, como carinho, como afeto, como entrega para o mundo. Cada ser humano é um indivíduo que não se repete, mesmo gêmeos. Então, você tem essas pessoas com todo o seu potencial e você coloca ela para fazer uma tarefa como, com todo respeito aqui a quem estiver nos ouvindo e for caixa de supermercado, que é uma tarefa ali mecanizada que pode ser feita tranquilamente por uma máquina. Quer ver outra profissão que praticamente acabou também? Aquele pessoal, aqui, por exemplo, a gente tem alguns estacionamentos que tem a pessoa que entrega o ticket de um estacionamento. Mas você chega em shopping, por exemplo, isso tudo é automatizado até o pagamento. E não é um problema que seja assim. O problema é a gente pegar essas pessoas que tinham essa função, deixá-las sem função na sociedade, sem remuneração, sem uma perspectiva de vida. Aí a gente vai entrar num outro debate, que é um debate social. Mas a tecnologia em si traz melhoras para a gente. Agora mesmo, no nosso próprio mundo, no universo da comunicação, toda hora uma tecnologia nova, é uma novidade, e muitos profissionais também desse setor precisam estar se adaptando a cada momento para continuar as suas tarefas. No nosso serviço de mobilidade, quando as cabines do metrô, né, as pessoas ali vendendo, hoje não tem mais, tem muita gente que não reclama, mas cadê? Não tem nenhum guichê aberto para a gente comprar. Não, porque quantas máquinas agora estão ali, que vai comprar com cartão, com dinheiro, entrega a troco e fazendo tudo. É assustador? Inicialmente sim, mas a gente prefere pensar numa perspectiva de que é o futuro, é o desenvolvimento. Desenvolvimento humano também passa pela tecnologia. Agora, isso precisa ser feito dentro de um processo humanizado e não eliminar as pessoas dos seus postos de trabalho, mas criar condição para que elas possam se adaptar. Mas muita gente diz assim, Gabriel, é tudo muito rápido, tudo bem, vocês são jovens, e para quem veio lá atrás, ainda no mundo muito analógico, se adaptar a isso, aqui nós temos muitos ouvintes da terceira idade, a longevidade é um fato, as pessoas estão vivendo mais, e parece que para uns, ok, começou agora e é a realidade, mas para outros que ainda convivem, não. Está longe. E como é que a gente adapta isso? É desafiador, né? Eu lembro que quando a gente começou, por exemplo, a trazer computador para dentro de redação, alguns colegas não se adaptaram. Exatamente. Alguns colegas, eu vi médicos, por exemplo, que deixaram de se adaptar a trabalhar em hospitais porque não conseguiam usar os sistemas que tinham ali. Estamos falando de coisa simples, preencher uma ficha e uma coisa dessa, não conseguiram fazer adaptação. Eu vi gente que tinha dificuldade de usar mouse, isso aí que você está fazendo, Paty. Porque quando a pessoa... o tipo de controle não é orgânico, a gente aprendeu a fazer. Primeiro de tudo, que não aquela ideia de cachorro velho não aprende tudo novo, já é uma grande besteira, qualquer coisa. É que acho que chega uma idade que a gente meio que cansa de aprender coisa nova. E aí vai muito do peso de cada pessoa. Você quer aprender? Você quer entrar nesse admirável mundo novo? Porque é longe, como você está aí. Então, alguém hoje de 60 anos é alguém muito jovem. Alguém hoje de 70 anos é alguém que ainda tem muito potencial, inclusive do ponto de vista profissional. Então, essa pessoa, ela deseja aprender, porque se ela deseja aprender, inclusive a gente cai um pouquinho mais aqui na tecnologia dura. Quando a gente fala do chat GPT-4, não vou nem falar do 3, porque o 3 já ficou, né? Vamos falar do 4. O GPT-4, ele aceita entradas de imagem e de texto para receber comandos. Ele interpreta a imagem. Você coloca uma imagem para ele, ele te explica o que é aquela imagem, inclusive consegue entender o humor. Se tiver uma piadinha na foto, na imagem, ele consegue entender. Claro, tem uma certa limitação, não é tudo. Até porque a gente também tem uma certa limitação, a depender da piada que você me mostrar. Se eu não tiver repertório, se eu não tiver compreensão sobre uma série de televisão que eu não vi, eu não vou entender a piada. E tudo bem também. A gente também tem que entender isso. Mas tá, você jogou lá. Se você colocar um idoso
que saiba, que seja alfabetizado, obviamente, e que tenha, que essa é a primeira barreira, que consiga ter ali o contato, ou que seja alguém que não enxergue, mas que tenha acesso às ferramentas de acessibilidade, que hoje a gente tem brilhantes, inclusive. Mas a pessoa consegue usar uma ferramenta de voz ou um teclado e consegue teclar basicamente, que a maioria das pessoas hoje já consegue, já está nesse estágio. Você abre para ela, você é um neto, tem um neto, você está ouvindo a gente, é um avô, ou você é o neto que está ouvindo a gente, coloca na frente do computador, abre o chat e diz, vovô, conversa com isso aí. Em português, inclusive, não precisa nem saber inglês. E aí você vai começar a falar, bom dia, a máquina vai te responder bom dia, assim como a Alexa, você vê, os idosos são bem adaptados com a Alexa, o idoso sabe se entender com a Alexa, né? Então é isso, eu acho que é um pouco de adaptação e curiosidade, e a curiosidade não pode morrer. Não pode morrer, e a gente fala, inclusive é um quadro que a gente tem aqui no programa Sintonia, que é o Vivendo e Aprendendo, exatamente com a Rede 20atividade, que traz essa questão da envelhecimento ativo. O envelhecer não pode estar só associado a ficar em casa parado, não ter sonhos, não ter perspectivas, não ampliar o conhecimento, não. A gente vem derrubando aqui essa ideia e colocando as pessoas, de modo geral, o desenvolvimento humano é um dos pilares do programa Em Sintonia, nós acreditamos nisso, no aprendizado sempre, em todas as etapas da vida. E se está assustando agora, como assim conversar com uma máquina, ela vai me dizer, eu vou perguntar, às vezes tem gente que se assusta, eu coloco lá um comando, uma pergunta e me vem ali tudo pronto, gente, quer dizer, eu não vou precisar mais pensar, e se vão copiar, e que questão também da autoria, né? De quem é a autoridade, de quem é o dono desse conteúdo, e várias outras questões que ainda vamos falar aqui. Mas, Rose, manda um beijo para você, a Rose está participando aqui pelo WhatsApp, ela diz o seguinte, me desculpem, mas essa tecnologia está deixando, sim, muitas pessoas sem emprego. Não concordo. Isso aumenta muito a questão de tirar o emprego das pessoas. Rose Ribeiro do Barbalho, é a sua opinião. E a gente respeita, concorda, e não é só você que pensa assim, não. Calma, vamos respirar. Tirando emprego, aquilo que a Gabriela de Paula, que é especialista em inovação, tecnologia, futuro, não é que tira, mas tira você de um lugar, mas você pode se adaptar aí para o outro. Aí é a questão da adaptação, não é, Gabriela? Também. E tem também um desafio coletivo, né, Rose, que eu concordo aí com você, que é o seguinte, primeiro como a gente realoca essas pessoas para outras funções, e depois como é que a gente trata o todo, porque assim, eu vou tratar, a gente chama de utópico e distópico, a gente costuma olhar o distópico, que é aquela realidade Exterminador do Futuro 2, que as máquinas vão tomar conta e vão destruir tudo, né, Matrix e todos esses filmes que são apocalípticos, e tem a coisa mais utópica, que é onde tudo vai ser incrível, lindo, flores, borboletas e arco-íris, e eu acho que provavelmente nenhuma coisa nem outra, a gente vai parar aí no meio do caminho e não vai ter dificuldade sim, Rose. Não é fácil, não é um desafio fácil, não. Mas vamos pensar aqui comigo. Se você tem, por exemplo, eu vou fazer uma tarefa aqui do jornalismo, vou puxar aqui a brasa para nossa sardinha. Patrícia, quando você começou lá no jornalismo, você lembra que você tinha que pegar uma entrevista de 1 hora, ficar ouvindo a entrevista, botava estagiário para fazer, sim. A gente vai falar a verdade. Mas você botava lá e ficava lá, ó, escrevendo durante horas para degravar, como a gente chamava, uma entrevista? O que isso podia botar uma pessoa para fazer? Podia, ela ia receber um dinheiro, mas essa tarefa precisa ser feita por uma pessoa? Hoje, você pega o arquivo de áudio, sobe numa plataforma, em segundos, ela está toda transcrita para você, e você só faz os ajustes. Isso é um ganho. Não quer dizer que você não vai precisar. Por quê? Quem fez a entrevista? Quem fez as perguntas e quem fez as respostas? E quem vai depois fazer essa edição para que fique um tempo menor, mas garantindo a informação primordial, isso, né? Quem vai pegar a entrevista do entrevistado A e juntar com o entrevistado B para que aquilo seja uma reportagem? Exatamente. A máquina até pode fazer isso em algum nível, mas ela não vai fazer. Existem coisas que são da sensibilidade humana, pelo menos por enquanto, que a máquina, fala-se até que a superinteligência artificial vai ter habilidades sociais também. A gente ainda não vive essa realidade. Hoje o que a gente tem é a máquina como uma ferramenta. E a gente precisa aprender a usar essa ferramenta. Assim como lá atrás, quando veio a eletricidade, a gente teve ferramentas que existia furadeira antes da eletricidade, mas você tinha que usar a furadeira manual, era muito mais trabalhoso. Com a eletricidade ficou muito mais fácil você usar uma ferramenta. Outra coisa era uma manivela ali, ou então a energia, colocar água para fazer, né? Carro de boi para puxar e tal, e aí a gente tem uma série de questões, mas a gente tem que aprender a usar a ferramenta. E assim, a grande dica que eu deixo para a Rose, para quem está ouvindo a gente, é desafiador sim, mas se você não souber usar a ferramenta, é mais perigoso para você. Então, se você quer manter a sua relevância, senta um pouquinho, pega um dia, bate um papo ali, entende como é que a ferramenta faz, faça perguntas engraçadas. Outro dia eu pedi, pega o hino do Bahia e transforma o hino do Bahia para como se fosse um texto escrito por um funkeiro.
E ele vai lá e faz uma versão daquilo, e você, a partir daquilo, de repente, pode criar uma outra coisa. Os inputs, como a gente chama, as provocações à máquina são feitas por uma pessoa. Saiba ser um bom provocador da máquina. E aí traz a gente para um lugar de fazer pergunta. Hoje a grande questão é essa, como você elabora o seu pensamento para conversar com uma máquina que está lhe entregando ali uma série de conteúdos, mas para você extrair daquela inteligência artificial que está ali ao seu favor, dependendo do ponto de vista, tudo é perspectiva, gente. É como você vai perguntar e dialogar. Então, você precisa estar bem, também bom nesse papel e para estar desenvolvendo aí essa nova capacidade. E vem aí novas habilidades humanas que precisam ser desenvolvidas a partir disso. Aí, só o nosso ouvinte aqui, Luiz, lembrando aqui, ele também é comunicador, disse que no elevador Lacerda, nosso principal equipamento, um dos mais antigos, tem assessorista. Pois é, lá tem ascensorista, até porque é um ponto turístico e tudo mais, a gente precisa ali, o ascensorista está vendo aí ele lembrando a gente onde é que nós temos um ascensorista, por suas características extremamente peculiares. Lacerda, né? Ele não é só um meio de transporte. E aí passa a ser algo assim, né? Diferente, sujeira, curioso, tira foto com a assessorista e de repente... É um negócio diferente. Logo, porque não tem. Provavelmente em breve, em algumas situações, por exemplo, no metrô a gente ainda tem um maquinista, mas ele é operado em algumas linhas do mundo já. A gente tem uma série de metrôs que não tem mais uma pessoa operando, você tem uma central de controle e tudo mais. Aviões hoje decolam e pousam com auxílio humano, mas praticamente o voo inteiro é feito com piloto automático há muito tempo já, não é exatamente uma coisa nova. Então, a gente aos poucos, essas coisas vão se tornando quase que folclore. Nossa, eu entrei num prédio, fui num prédio outro dia, tinha um ascensorista, meu Deus, que negócio diferente. Tem uma pessoa lá com a cadeirinha, lembra da cadeirinha? Tinha um banquinho, né, que dobrava ali e ficava perguntando qual andar, senhora. Meu Deus, mas é um negócio tão inusitado. Tão inusitado, porque tem ali também interação, claro, que uma pessoa, tem gente que vai ficar até curioso, diferente, e vai querer tirar foto com o assessorista. Pois é, olha, ali já surge um papo também, ali não, tem diferença, isso aí a máquina não faz, e aí essas pessoas que estão nessa função, com certeza, vão se destacar. Só uma coisinha bem rápida, Patrícia, sobre isso. Eu vejo, por exemplo, profissões como a enfermagem, tomando uma relevância muito maior do que os próprios médicos, e os médicos que me desculpem aqui, porque infelizmente, a gente tem bons médicos e maus médicos, e nos maus médicos, eu tô falando daqueles caras que leem exame, o médico que senta, que conversa, que te olha, que é um humano, esse tem um lugar asseguradíssimo, ele é importantíssimo, o pediatra, ginecologista, o geriatra, e sobretudo psiquiatra, que é aquele médico que vai te conversar, pode ser um dermatologista, mas é aquele médico que vai ver você. Aquele médico que só pega um monte de exame, não olha para você e só olha os exames, isso a máquina faz. E o enfermeiro? Só que o enfermeiro não tem como. O enfermeiro é uma pessoa. O técnico e o enfermeiro. É aquela pessoa que vai pegar, que vai te cuidar, que vai perguntar se você comeu, mas você não comeu nada hoje, você está aqui no hospital. Então, esse trabalho que exija o cuidado humano, o olhar humano, esse vai ser cada dia mais importante. E aí, com essa deixa, a gente abre uma perspectiva. Quais são as grandes profissões que, nesse ano, com essa perspectiva da inteligência artificial, tem destaque? O que está mais ali na criatividade, no humano, no toque. E aí é um convite também para a virada de chave, para repensar o nosso posicionamento, a forma como nós estamos atuando. Quanto mais humanizado, quanto mais presença, quanto mais conexão, mais você vai estar distante aí. Agora, fica para o próximo bloco, depois do intervalo, a pergunta aqui do nosso ouvinte, que diz o seguinte, o que eu acho é que esse chat só rouba notícias dos outros e junta tudo para dar uma resposta. Eu quero saber o que ela acha, pensa sobre o processo de um jornal americano contra os criadores do chat GPT por direitos autorais. Essa é uma questão dos impactos, né? Que a inteligência artificial traz e já está trazendo, inclusive a Europa já tem a sua lei em relação à inteligência artificial. Voltamos já. Daqui a pouco, então, 9h25, nós temos 5 minutos, exatamente. Então vamos emendar. Então vamos emendar, emenda aí. Vamos lá, então. Bom, já que a gente está falando disso, os grandes desafios quando a gente fala de uma tecnologia dessa magnitude, eles são éticos. Porque aí, assim, eu vou provocar, foi Luiz, né? Isso. Luiz, olha só, concordo com você que é verdade que eles bebem, é um banco de dados que foi alimentado sem autorização, e aí acho que está o grande ponto, sem autorização das pessoas, e por isso que abre todo esse debate de, legal, você veio aqui em casa, bebeu, comeu, e depois ainda saiu dizendo que fez o jantar, né? Mas, vamos lá, no fundo, a gente como ser humano, Patrícia, quando você vai pintar um quadro, por exemplo, você pinta o quadro como Patrícia Tosta ou você pinta o quadro com tudo que você já viu de arte, fotografia e etc. ao longo da história da humanidade? Mesmo que inconsciente, que não com consciência, pegando algo como referência, tá lá as nossas memórias de tudo que eu vi, que eu pensei, que eu interagi,
vai aparecer ali naquela tanto tela. que a gente já aconteceu algumas vezes, né, daqueles plágios inconscientes, né, de você ver, às vezes, compositores. Teve caso agora recente de Gilberto Gil, inclusive, com uma grande polêmica, ali foi de propósito, mas tem casos que não, que você compõe, ainda mais hoje com o volume de coisas que tem, você pode ter ouvido aquilo em algum momento, ficou na sua cabeça, de repente, da infância, e quando você vai compor, você acha de verdade que é seu. E não era seu, você já viu aquilo em algum lugar e sem querer reproduziu. Quem nunca reproduziu uma frase achando, meu Deus, eu disse uma frase brilhante, depois você descobre que você já tinha ouvido isso, lido em algum lugar e descobre que a frase não era sua. Então, isso é um grande ponto. Mas, lógico, Luiz, isso foi feito de propósito e aí abre uma grande polêmica. Só que a gente vai abrir aqui um debate ético muito grande de a quem pertence todo o conhecimento feito pela humanidade. Ontem, por exemplo, o Mickey Mouse, não a versão colorida, mas aquela versão mais antiga, se tornou de domínio público. Então, aquele desenho inicial do Mickey pode ser usado por qualquer pessoa em qualquer circunstância, porque passou o tempo, né, em que aquilo tinha um direito autoral exclusivo da Disney. E isso vai acontecer com todas as outras coisas. A gente poderia entrar numa polêmica de que, beleza, então a gente só pode alimentar a inteligência artificial com coisas que são de domínio público. Mas como é o processo científico? Quando alguém vai escrever, não uma tese é um pouco mais diferente, mas quando você vai escrever uma dissertação, no mestrado ou uma própria monografia de trabalho de conclusão de curso. Quem está me ouvindo aqui já fez algum trabalho acadêmico sabe que, inclusive, a coisa mais importante do trabalho acadêmico é o quê? Entupir de referência dos outros, não é? Uhum. Então você pega todo o conhecimento que já foi produzido naquela área, sai retroprocessando para concordar ou discordar e apontar aqui e ali, mas inclusive no trabalho científico é muito importante que você tenha as referências de quem fez isso antes de você, em qualquer área do conhecimento. De certa maneira, o que uma ferramenta como essa faz é isso, só que com uma capacidade que nenhum de nós é capaz de fazer pelo volume. O GPT-4, por exemplo, a biblioteca dele se fala em alguma coisa em torno de 140, 170 trilhões, eu não faço nem ideia de quanto significa isso, de conteúdo, que ele pega e quando você joga uma pergunta, ele em menos de um segundo processa aquilo e te responde, inclusive às vezes responde errado, porque às vezes o input que foi colocado foi errado, assim como a gente, eu posso ter lido um livro que falou uma besteira, e depois eu vou pegar e vou passar para frente a besteira, quem nunca fez isso? Todos nós já falamos uma coisa que você ouviu de alguém que falou errado, você passou para frente, não de propósito, obviamente, mas agora, lógico, aí você vai ter que ter toda uma discussão sobre como é esse reaproveitamento e de quem é o direito autoral. Direito autoral de material produzido em máquina, você está falando do que entrou, né, Luiz? Mas e o que saiu? Quem é o dono desse direito autoral? A partir do momento que eu faço um quadro, uma música, um livro, um texto, de quem é esse direito autoral do que é produzido pela máquina? Do programador? Exato. Da empresa? Da própria máquina? O filme O Homem Bicentenário já fazia essa provocação com os relógios, com o dinheiro, com se ele poderia ou não ter bens. Não sei se em algum momento a gente não vai chegar em um robô, por exemplo, não pode reivindicar o direito dele a receber um pedaço do que ele produziu. Será? Pois é, e aí um desafio também para o direito, né? Para quem está na área do direito, reivindicar isso e representar quem está lá por trás dessa máquina e dizer, não, aqui é uma ação, porque quem foi que fez esse texto? E na hora das seleções, num concurso público, numa seleção, quem fez utilizando o chat GPT para fazer aquela redação, aquele texto, vai passar na frente mesmo? A Irenil disse aqui no WhatsApp exatamente isso, que não é muito democrático. Quem conhece a ferramenta sabe, sai na frente. Quem não, fica atrás. É muito injusto. Parece ser muito injusto, mas aí está o nosso desafio 2024, já estamos aqui nele. Vamos buscar nos adaptarmos a essas novas tecnologias e novas tendências. E o Papo Sintonia de hoje fala sobre inteligência artificial, IA, que tem transformado o nosso dia a dia de maneira impactante, moldando e transformando o mundo atual, revolucionando os negócios, seus processos e estratégias, assim como tem também interferido diretamente em nossas atividades mais básicas. Essa inovação tem crescido de forma acelerada, gerando benefícios, mas também muitos conflitos que podem ser irreversíveis. É por isso que nós estamos aqui nesse papo, atualizando você nesse primeiro dia útil de 2024 e falando sobre esse assunto. Gabriela de Paula é jornalista e está aqui para falar sobre esse assunto. Ela que é editora-chefe da AIO, empresa ligada nesse mundo da tecnologia e inovação. No bloco anterior, Gabriela, nós falamos, e os impactos negativos? E quando você pega uma imagem ou você participa de um concurso utilizando a inteligência artificial e ganha, é válido?
Como que você vê essa questão? Pois é, isso é bem polêmico, né? Porque, vamos lembrar, eu vou dar um passo atrás aqui primeiro. Quando surgiu a fotografia, houve uma gritaria geral, dizendo que fotografia não era arte. Porque a fotografia era uma reprodução da realidade. Eu acho que hoje ninguém tem dúvida de que a gente chama fotografia de arte. Acho que é ponto pacífico, ninguém vai dizer, não, fotografia não é arte. Claro que é arte. A gente já entende hoje que a pessoa que está atrás da máquina é quem define o enquadramento, a luz, a exposição, o momento do clique. Então, acho que hoje está todo mundo tranquilo aqui. Acho que ninguém vai duvidar disso, né? Tem foto mal feita, mas se a fotografia é uma arte, ninguém tem dúvida. Então, o que aconteceu? O Prêmio Jabuti teve um rapaz chamado Vicente Pessoa que concorreu pelas ilustrações de um livro de Frankenstein de Mary Shelley mesmo, ele refez as ilustrações e foi um dos semifinalistas. E aí descobriram, enfim, ou ele próprio declarou, aí os detalhes eu não conheço, que ele fez, de fato são dele as ilustrações, mas a ferramenta que ele utilizou para fazer não foi um pincel, ou uma caneta, ou um carvão, foi uma inteligência artificial. E aí vem a pergunta, será que a inteligência artificial é uma ferramenta tão diferente assim de uma câmera fotográfica? Ele poderia ter feito fotografias para ilustrar o livro, com pessoas num estúdio, etc. E se fosse um desenho a carvão, se fosse um miró, um desenho abstrato que ele fez usando, seria arte ou mais arte? Porque por trás de cada uma das ilustrações, quem já usou uma ferramenta como Midjourney ou como DaVinci para fazer ilustração, para criar ilustração, sabe que se você não der o comando muito bem dado, não vai vir o que você imaginou. E a imaginação de saber qual era a imagem que ele queria continuou sendo dele. E ele foi lá e escreveu, eu quero que tenha um penhasco com rochas assim, assado, tererê. E aí provavelmente a máquina devolveu uma imagem. E ele falou, não, eu imagino que essas pedras têm que ser com mais limo ou com menos limo, que a luz da noite tem que ser de uma lua cheia. E aí, se você tiver domínio técnico, você consegue fazer ainda mais. Eu quero que isso seja como se fosse uma aquarela, o estilo da aquarela de um grande pintor, que eu não conheço aquarela o suficiente, que seja fulano, tererê, tererê. Mas eu quero que isso aqui seja tons de cinza, ou que isso seja mais saturado ou menos saturado. Esse conhecimento, essa série de comandos vem de uma pessoa. Essa pessoa é menos artista porque não pegou na caneta? Eu não sei. Eu tenho dúvida, eu acho que continua sendo artista. Eu não desenho nem boneco de palito, Patrícia. Se você me botar para desenhar boneco de palito, eu não sei. Mas, sei lá, na minha cabeça, eu às vezes imagino umas coisas. Eu gostaria de poder ser reconhecida como artista pelo que está dentro da minha cabeça, se eu conseguisse pegar o que está na minha cabeça e explicar, e a máquina dar vida ao que está dentro da minha cabeça, ou as músicas, sei lá, que a gente imagina. Por que não? E até porque a edição final, né, o resultado final, ele que aprovou e disse, bom, é esse agora que eu vou enviar. Se não tivesse no ponto ali que o artista por trás da máquina considerasse que agora sim atingimos o que eu quero expressar, o que eu quero levar. Agora que é polêmico, é polêmico, porque sem quem não usou essa ferramenta, ou enfim, que fez de uma outra forma, qual era o critério, poderia ou não usar a inteligência artificial? Isso tudo tem que ficar muito claro. E a gente cai na questão da legislação, né? O que a gente tem hoje que assegura, o que bota bordas nesse uso? Até onde eu posso ir? Aonde é ético, onde não é ético? Por exemplo, quando o jornal ele quer processar, porque está usando minhas informações que foram feitas por um jornalista, pago pela empresa que foi lá, fez, e pega essas informações e dá como resposta de graça para as pessoas. E aí, onde é que está a borda disso? Vamos ter que ter legislação, ou já estamos tendo, específica para a inteligência artificial, Gabriela? Eu acho que a gente tem muito debate, acho que a legislação não vai dar conta, porque provavelmente quando a gente tiver uma legislação, ela já vai estar obsoleta, ela provavelmente já vai nascer obsoleta, porque isso aqui anda muito mais rápido. E não quer dizer que não tenha que ter, tá? Eu acho que tem que ter, mas ela vai precisar ser muito inteligente e muito ampla para dar conta dos debates. Porque... voltando ao exemplo do New York Times, será que apenas a inteligência artificial usou o New York Times para se alimentar? Será que a gente não leu o New York Times e está usando aqui no seu programa? Ou será que quando você cita uma matéria do New York Times para informar o seu ouvinte, por algum motivo o New York Times também deveria dizer, não, Patrícia Tosta, então, precisa aqui me remunerar pelo uso do meu banco de dados, porque ela pegou e trouxe uma informação de um terremoto ou de qualquer coisa assim que ela leu aqui no meu jornal. E no último limite, se a gente sentar numa mesa de bar e começar a usar as referências, será que a gente deveria ser taxado? Então, assim, eu não acho que o trabalho não deva ser não remunerado, mas
como a gente vai dar conta disso é praticamente impossível. E, ao mesmo tempo, também a gente não pode ser ingênuo de achar que, não, então vamos só abrir mão todo mundo de todo mundo, porque o mundo também não é assim. Mas vai ser um debate muito difícil da gente delimitar onde pode, onde não pode. O que a gente tem como algo que é público coletivo e o que não é público coletivo. Como é que eu posso fazer isso? Se eu pegar uma história qualquer que eu ouvi um livro que eu achei incrível e eu faço uma releitura daquele livro, é plágio ou é homenagem? Onde é que acaba a linha da inspiração? Não, eu me inspirei, eu ouvi uma música perfeita de Caetano Veloso e ela me inspirou e eu escrevi uma resposta àquela música. Quantas obras não são isso? Eu ouvi Superman do Gil, eles tiveram uma conversa, Caetano tinha vindo do cinema, tinha visto o filme, conta o filme para Gilberto Gil, que se encanta com a narrativa de Caetano sobre o filme e faz a música, Super-Homem. Mas essa inspiração merecia crédito para o filme? Porque foi feito ali uma homenagem? Então, assim, se a gente entrar nisso, a gente vai para uma discussão que é absolutamente infinita. Porque nós somos feitos de referências. E uma ferramenta criada por nós, que nos imita sob algum aspecto, porque a inteligência artificial ela é uma imitação com limitações da nossa maneira de produzir coisas novas. Uhum. Se ela nos imita e a gente faz assim, como é que ela poderia fazer diferente? Pois é, mas pelo menos a gente precisa ter um parâmetro aí, um ponto nessa questão, que é o uso criminoso por isso. E aí a Maria de Fátima traz essa questão. Como é que fica isso? Pessoas públicas tiveram recentemente suas imagens sendo usadas de forma inadequada. Quem vai responder por isso? Então, Maria, né? Maria de Fátima. Maria de Fátima, olha só, Maria de Fátima. Em última instância, a gente tem legislação que dá conta de crimes de calúnia, injúria, difamação, qualquer tipo de exposição criminosa, vexatória ou qualquer coisa desse gênero. Nossa legislação dá conta disso no universo físico e no universo digital, porque não há diferença. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem. O crime cometido de maneira digital, ele é tão crime quanto o crime cometido fisicamente. Se eu pegar uma foto de Patrícia Tosta, recortar a cabeça dela, colocar num corpo que não lhe pertence. Ele faz isso até em documento de identidade, às vezes acontece. Pois é. Para violar documentos. Você tem todo o direito de dizer isso aqui me expôs de uma maneira vexatória. Se você fizer cartazes na escola e botar de maneira que lhe exponha, usando a xerox da escola, não tem diferença disso do que eu vou fazer numa IA. Qual é a questão da IA? É que a IA ela vai poder chegar num ponto de eu não saber diferenciar se aquilo foi uma montagem ou não. E aí é que está o maior perigo, porque a gente começa a duvidar da própria realidade. A gente recebe coisas hoje e a gente vai ficar o tempo inteiro assim, mas isso aqui, a gente começa a duvidar de tudo em alguma instância, mas isso aqui é real ou é fictício? É real ou é fabricado? E é muito mais poderoso do que um simples recorte fora de contexto, por exemplo, de uma edição. Que a gente sabe muito bem que, às vezes, se você tirar uma frasezinha da pessoa e você colocar aquela frase isolada, você destrói a vida da pessoa. Mas agora não, eu posso fazer a pessoa falar o que eu quiser. E é a pessoa falando. E é o rosto dela mexendo. Inclusive, assim, se a gente pegar essa nossa entrevista aqui agora, tá gravada, tá no YouTube, certo? Uhum. E a gente pegar e jogar em algumas ferramentas de inteligência artificial, ela dubla a mim e dubla a você em qualquer idioma. Qualquer não, mas uma boa parte deles. Então, se a gente quiser, eu quero que essa nossa entrevista agora seja transmitida em alemão. A inteligência traduz, pega os nossos rostos, mexe as nossas bocas, mimetiza a nossa voz, e não vai ser não é dublado, é Patrícia Tosta se dublando, Gabriela de Paula se dublando. Então, se a gente pode fazer abrindo isso, possibilidades para que esse conteúdo chegue a tantas outras pessoas. Esse é o lado bom. Lado ruim, se eu faço isso para outro idioma, eu posso pegar a Patrícia aqui e colocar ela falando a maior atrocidade do mundo, pegar isso e distribuir, e aí a gente gera uma onda de hate, uma onda de ódio em cima de Patrícia de determinados grupos, pode levar uma demissão ou qualquer coisa desse gênero, ou você, em última instância, a gente sabe de pessoas que foram atacadas na rua, linchadas, inclusive, tem a moça em Santos que foi acusada de bruxaria e coisas dessas, que foi morta, porque acreditaram que ela era uma pessoa que enfim, sequestrava crianças e tudo mais, uma coisa horrorosa, e ela acabou sendo morta por isso. Então, isso tem consequências muito graves. Um grande ponto a gente vai precisar de ferramentas que nos auxiliem a verificar se uma coisa é autêntica ou não, em alguma instância. E aí também a gente vai precisar ser um pouquinho mais, com perdão da expressão, malandro,
para duvidar de determinadas coisas. Então, chega um político, chega um vídeo de um político, chega um vídeo de um artista falando um negócio muito estranho, vamos atrás. A gente na imprensa tem hoje uma série de ferramentas que a gente chama de fact-check, que são para isso, para verificar se é um boato e tal, que é um time de jornalistas, um time de pessoas fazendo verificação e que você pode checar se uma coisa que viralizou é verdade ou se aquilo foi fabricado. Em alguma instância, a gente vai ter que ter isso mais. A gente tem, inclusive, um pessoal do Ceará aqui, que eu sei que está trabalhando num verificador de falsos deepfakes, como a gente chama, né? Que são essas coisas feitas com foto e, sobretudo, com vídeo. E tem um cara que faz um serviço excelente para ajudar as pessoas a entenderem como isso pode ser fake, que é o Bruno Sartori. Ele é comediante, ele faz isso com humor, são engraçadíssimos. E aí ele pega cara de pessoas famosas, sobretudo políticos, e bota, sei lá, cantando calypso. Para quê? Para você entender que você pode receber alguma coisa em algum momento e pode não ser verdade. É um processo, no fundo, educativo, de fazer a gente aprender a duvidar. Eu acho que a gente vai ter que ser meio desconfiado. Exatamente. E alertando as pessoas menos desconfiadas, as pessoas não têm tanta habilidade. Conversa com o pai e a mãe, olha, aquela pessoa não foi eu pedindo aquele dinheiro para fazer aquele Pix. Essa voz, mas como não foi você? Era a sua voz, era a sua imagem, não era. A gente precisa estar alertando as pessoas que esse mundo ela está cada vez mais real e cada vez mais inserido, porque os golpistas também úteis, não é só quem quer fazer arte, ou quem quer fazer um texto, quem quer produzir, quem quer deixar o seu trabalho mais ágil, que utiliza a inteligência artificial, não. Quem está no mundo do crime também vai usar essa ferramenta também. E como usa? E usa melhor do que os artistas. Usa melhor do que a gente. Então, vamos ficar atentos, porque isso é real, e alertar as pessoas. Uma dica de segurança bem rapidinha aí para essa coisa, por exemplo, desses golpes online, assim, tá meio fora do nosso tema, mas uma dica. Entre as pessoas do seu círculo mais próximo, pais, mães, filhos, o que eu recomendo? Tenha uma expressão de segurança. Então, assim, tem alguma coisa que só vocês sabem, que é um apelido de infância, que é alguma coisa assim que não está publicado em lugar nenhum, você não botou numa respostinha de Instagram, nada, não tem, aqueles negócios de Instagram, 10 coisas que ninguém sabe sobre você, e aí você vai lá e bota todas as suas informações privadas lá, né? O pessoal gosta de fazer isso. Gente, eu não sou contra joguinhos não, mas um pouco de cuidado com esse tipo de coisa. Mas sabe aquela coisa que você com o Gabri, por exemplo, a comida preferida que foi muito íntimo ali, né? Aquela coisa assim, se ele te ligar pedindo dinheiro, você fala assim, tudo bem, Gabri, vem cá, quando você tinha 7 anos, qual era mesmo o desenho que você mais gostava de assistir? Aí o golpista vai travar. Vai travar, ele não vai ter essa resposta ali na mão. Então, sabe, esse tipo de coisa que só vocês sabem entre vocês. Ou até uma frase mesmo de segurança, pode ser um trecho de música e tal, e tal. Se alguém ligar assim, então, sei lá, se eu ligar para minha mãe e cantar um pedaço da música de Belchior, sei lá, ela vai saber, não, era aquela chave de segurança que a gente botou, é ela de verdade. Vocês podem fazer isso. Seja malandro também, tem a sua chave de segurança. Tem que ter, gente. 2024, bem-vindo a esse mundo da tecnologia, da inovação, do IA, da inteligência artificial, dos chats de conversa, e nesse mundo que nós estamos. É para esse mundo que você está aqui. Então, bem-vindo, vamos continuar aqui e tendo esses mecanismos de atenção, de cuidado, de reserva também das nossas informações. Não tem mais informação sigilosa. Colocou no Face, colocou no Instagram, é público. Vai pegar, tá de todo mundo. Mesmo que seu perfil seja fechado. Pois não fica nessa ilusão de que perfil fechado não ninguém tem vê, essa ilusão. Eu só falei ali para o meu grupo fechado de amigos. Não. Tá na rede, toma muito cuidado com o que você fala, porque as pessoas estão aí com o celular na mão, fotografando, gravando, e as informações, hoje, cada vez mais o cuidado com a informação, sempre. E aí, a fala aqui do nosso ouvinte também, Jorge, quando ele diz essa questão do uso, né, da inteligência artificial para produzir conteúdo para seleção, para concurso, seja lá o que for, e aí é a questão do crime também da identidade ideológica, ele falando isso aqui. Eu produzi um material, eu entreguei um material que não era propriamente feito por mim, válido, verdadeiro. De gente que usava ponto eletrônico em concurso, gente. Pois então, assim, é uma outra falsidade. tecnologia também, mas se usava, quantas pessoas? A gente já vê tanto caso, né? E aí você prendeu a pessoa e estava lá com aquela escutazinha para responder a prova e responder. Então, gente, fraudador é muito criativo. Aliás, se usassem essa criatividade para desenvolver coisas incríveis aí, nossa senhora, como seria incrível. Teria um mundo mais incrível do que a gente já está. Então, nesses 4 minutinhos finais, fechamos aí daqui a pouco o nosso programa, às 9h55, o nosso bate-papo para você que está acompanhando ao vivo. Obrigada aí pela sua audiência, para quem vai ver depois no replay, através dos nossos canais.
tanto aqui no canal do YouTube da Rádio 106FM.1 ou nos nossos canais aqui também do E quem Em está em rede social, Sintonia. curte, gente, Também, deixa um comentário, ajuda o claro. algoritmo a distribuir para mais gente. Pois é, está gostando dessa entrevista? Está servindo para você? Quer mais desdobramento sobre esse assunto? Que é com certeza um assunto aí da vez e vai continuar, vai permanecer como um dos principais assuntos desse ano. Está só começando as inovações, as novidades, as questões legais, enfim, só está começando. Mas para que a gente termine em clima de esperança, que nem tudo é só golpe, é medo, é insegurança, ai meu Deus, eu vou perder meu emprego. Tem coisa boa também que traz aí. Aí é seu universo, né, Gabriela, de quem está trabalhando com isso. Eu tenho muita esperança de que, quando surge uma ferramenta nova, existe um período de adaptação, lógico, como tudo na vida, né? Igual quando chega um filho em casa, né? Você chega do hospital com o menino, olha para ele e diz, e agora eu faço o quê? Né? Mas depois a gente aprende a lidar. Toda mudança é uma mudança meio difícil num primeiro momento. Mas depois que a gente entende a potencialidade, eu acho que a gente, lá do outro lado, diz que paladar não retrocede, né? Quando a gente aprende a fazer uma coisa que tá gostosa, que tá boa, que tá mais confortável, a gente não volta. Ninguém usou escada rolante, não quer mais subir de escada a pé. Então é meio isso mesmo. A tecnologia, ela traz esse desafio, mas ela vai trazer perspectivas muito interessantes para a criatividade humana, para a gente poder expressar, para a gente ganhar tempo de qualidade, para a gente não precisar fazer tanta tarefa repetitiva, para a gente ser mais livre para desenvolver aquilo que é mais humano do mais humano mesmo de cada um de nós. E aí a dica sempre que eu deixo, Paty, em conversas como essa, é o seguinte: o que torna você humano? O que faz um humano diferente de um robô? Invista nisso, porque a gente durante muito tempo foi muito valorizado, veja como é as metáforas. Patrícia trabalha com uma máquina. Fulano é um trator. Né? Mas eu acho que nessa hora a gente vai precisar ver aquelas coisas que a gente inclusive achava que eram, mas não sei quem é muito emotivo, não sei quem é muito sensível. Demora muito para fazer a coisa, é quase artesanal. Ele explica muito, ele acolhe. Eu acho que a gente está chegando no outro lado do vale, onde as chamadas soft skills e human skills, né, as habilidades que são essas habilidades mais sensíveis, mais humanas, elas vão ser necessárias, inclusive, para o ambiente de trabalho. Aquele chefe que sabe ser um líder, que sabe escutar, que sabe deixar as pessoas motivadas, que sabe fazer as pessoas se sentirem acolhidas. Veja como a gente está com demanda enorme de psicólogos, né? Das pessoas que ouvem profissionalmente as outras, que acolhem. Os professores que não são mais aqueles professores que são só que pegam um livro, copiam no quadro e faz você copiar, porque isso aí está na internet. Mas aquele professor que ensina você a ter senso crítico, que faz você se perguntar, que pega aquele aluno que é um aluno um pouco mais difícil de aprender, que tem uma personalidade um pouco mais magoada, e pega esse aluno e sabe conduzir ele pela mão, seja lá no ensino infantil, seja lá na universidade. Essas pessoas que são gente, elas vão ter um lugar muito mais especial no mundo de inteligência artificial. Estou arrepiada e assim, feliz, claro, para saber que a nossa humanidade, que muitas vezes a gente está se perdendo quando a gente vê sinais como esse de guerra, que a humanidade, meu Deus, cadê o humano aqui, nessa barbárie? Que a humanidade vai ser mais valorizada, que seja por esse viés, né, de fazer frente a essa tecnologia, mas que acho que a humanidade vai ter um ganho também muito melhor. É a nossa utopia, a nossa expectativa, sim, e eu acho que a gente vai caminhar para lá, sim. Então, mais humano, mais humanidade é o que o futuro nos reserva, e tecnologia, sim. Inteligência artificial já estava, já esteve, está e estará nas nossas vidas. Não adianta lutar contra isso. Se aproxime e inclua isso na sua vida. Você vai ganhar mais. Acolha para você se desenvolver bem. Acolha. Gabriela, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço todo mundo, você, os ouvintes. Obrigada, então, a toda a equipe que fez com a gente o programa. Em Sintonia, volta amanhã com muito mais para você no nosso Papo Sintonia. Até lá.